Olá, bom dia. A terceira palavra grega que descreve a mente equipada chama-se sunesses. Sunesses significa literalmente um unir, uma união, uma reunião. E seria verdade dizer que sunesses é a faculdade de tirar conclusões. Aristóteles disse que sunesses ocupava-se somente com o julgamento. Tá? Demóstenes foi um orador e político grego. Demóstenes disse que sunesses era um tipo de conclusão, aquilo que é usado para distinguir entre as coisas belas e baixas. Quanto Tucídides descreve como as fortunas da guerra podem ser avaliadas, diz que o conhecimento sunesses fortalece a coragem. Ou seja, uma avaliação inteligente da situação dá fundamento e força à coragem. Quando ele fala de certa nação bárbara, reconhece sua coragem e sua força, mas diz ele, eles não estão no nível de outras raças na inteligência geral, sunesses e nas artes da vida civilizada. Eles não possuíam ou não possuem a faculdade desenvolvida de julgamento que os povos civilizados possuem. A capacidade de julgamento. Aristóteles diz que as crianças desenvolvem sunesses. Os pais amam seus filhos tão logo eles nascem, diz ele, mas os filhos amam seus pais somente depois de algum tempo e depois de adquirirem entendimento ou sabedoria sunesses, ou pelo menos a percepção, perceber, entender a coisa. Com tudo isso nós entendemos que sunesses é crítica, é o poder de distinguir entre vários modos de ação. Phronesis, agir. Sunesses, distinguir. Tá? Tirar conclusões. É a capacidade de testar, distinguir, criticar, avaliar e fazer julgamentos. Assim nós vemos que a mente equipada tem 3 tipos de sabedoria. Tem a sabedoria que pode ver e compreender as coisas do alto, as coisas infinitas. Tem a sabedoria que pode tratar dos problemas práticos da vida e das vivências diárias. E tem a sabedoria que pode julgar e testar as coisas, escolher o alvo e o modo certo de ação em qualquer situação real. Tá bom? Sunesses. A maioria dos cristãos, grande parte da cristandade brasileira tem um medo, parece que marcado, estigmatizado, se é que existe esse termo, devido a Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz, não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Ora, como é que eu posso entender e comparar Mateus capítulo 7, 1 com Salmos de número 1? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem fica junto daquelas pessoas que escarnecem de Deus. Como é que eu posso unir Salmo 1 e Mateus capítulo 7, versículo 1? Como é que eu vou entender que aquela roda, que aquela mesa é de pessoas escarnecedoras, é de pessoas que zombam de Deus, se eu não tirar as minhas conclusões? Como? Eu tenho que entender que eu tenho que ter sabedoria phronesis, o meio que estou inserido,
e ter o poder de crítica, de avaliação, de tirar conclusões através de sunesses. E eu só vou poder fazer isso se eu observar o meio, e aí eu poderei sentar ou não sentar. O meu julgamento, referido na Bíblia Sagrada, é aquele julgamento pejorativo, é aquele julgamento que vai contra a vida de uma pessoa, é aquele julgamento que, como é que me faltou a palavra agora, enfim, é aquele julgamento errado que faço de uma pessoa. Mas eu, como cristão, tenho que julgar toda e qualquer situação, até porque a Bíblia diz que nós vamos julgar anjos. Eu tenho que julgar todo e qualquer meio, eu tenho que avaliar o meio, tá? E assim concordar ou não, tá? Concordar ou não. Então, cristão, para ter uma mente equipada, ouça minha irmã, tem que ter Sofia, e isso só nós podemos ter. Tem que ter Frunesses, capacidade de se conduzir no meio do povo, e tem que ter Sunesses, capacidade de avaliar, de criticar, de se colocar, de querer ou não querer. Então é isso que a Bíblia fala de mente equipada. É interessante e importante notar que repetidas vezes na Bíblia Sagrada se reúne a sabedoria teórica de Sofia e a sabedoria prática de Frunesses e Sunesses. Segundo o conceito bíblico da vida, o homem precisa das duas. Salomão ora para receber sabedoria Sofia e ora para receber sabedoria Frunesses, entendimento, tá? Um coração sábio e entendido. 1 Reis capítulo 3, versículo 12 e 1 Reis capítulo 4, versículo 29. Na versão da mesma história em Crônicas, Davi ora a Deus para que Deus dê a Salomão sabedoria Sofia e inteligência Sunesses. E esta é a oração de Salomão por si próprio. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 12 e 2 Crônicas capítulo 1, versículo 10. Os 4 jovens da história de Daniel têm conhecimento, inteligência, cultura e sabedoria. Daniel capítulo 1, versículo 17. A sabedoria Sofia e o entendimento Frunesses. Igualmente chama os homens para que estes a ouçam. Provérbios capítulo 8, versículo 1. Guardar os mandamentos de Deus é o sinal da sabedoria e do entendimento. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Isaías fala da sabedoria dos sábios e da prudência Sunesses dos prudentes. Isaías capítulo 29, versículo 14. Meu irmão, logo logo a gente continua. Fique ligado, fique atento. Cristão tem que ter sabedoria Sofia, Frunesses e Sunesses. Não é que ele tenha que ter, ele tem. Ele tem que começar a usar. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.